mas a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Perfeito. Eu não sei como você resolveu isso das outras vezes, mas para você não ficar perdido, não ficar confuso, a gente pode conversar sim, se o pessoal estiver me vendo. Não tem problema. Eu só vou avisar que eu estou com um amigo aqui, ele, nessa hora, ele gosta de ficar junto comigo, Ah, ó, então bonitinho, gatinho. ele está querendo um Muito pouco de bonitinho. atenção, então é, se houver uma participaçãozinha dele aí, vocês me perdoem, tá? Fechou, fechou, então. Boa noite, Cassiano Ávila. Como é que você está? Isso. Tudo bem, e você, João? Tudo Tudo certinho, certinho? graças a Deus. Graças a Deus também. Como é que está a sua família? Tudo certinho? Minha família está bem, graças a Que, Deus. Não que tenho bom, que bom. absolutamente nada a reclamar. Que Tá tudo bem. bom, que bom. Uma perguntinha, você é de onde? Olha, é uma pergunta interessante porque assim, eu nasci mesmo em Machado, no sul de Minas Gerais, mas Hum, eu saí de lá muito pequeno, morei uma época em Conceição dos Ouros, também no sul de Minas, e depois eu me mudei para Pouso Alegre antes de morar em São Paulo. E eu tenho um vínculo, uma ligação muito forte com Pouso Alegre. Então eu digo que eu sou pouso-alegrense de coração, mesmo tendo Caramba, nascido em Machado. caramba, que chique, hein? Que bom, então. Eu sou de Laguna, Santa Catarina. É mesmo, mas você está falando de onde exatamente? Desculpa perguntar. Oi? A sua, mas você mora ainda nessa cidade? De onde você está falando exatamente? Eu era de Florianópolis antes de morar pra cá, em Laguna. Aham. Ah, rapaz. Sabe o que é engraçado? Eu já tive contato, já visitei algumas cidades catarinenses e o sotaque, né, do catarinense ele é bem marcante. O seu é neutro, você praticamente não tem Não? sotaque, assim, é Que interessante. estranho, muito estranho, então. Bom, pelo menos não tem o que eu conheço, né? Às vezes tem uma variação aí. Em Minas Gerais, por exemplo, quem é do sul de Minas fala diferente de quem é do norte de Minas. Do norte de Uhum. Minas já é um sotaque mais próximo da Bahia, né? Um R mais arrastado e tal. Enquanto que o do sul de Minas, né, que é de onde eu venho, o sotaque é mais parecido com o do interior de São Paulo. Aí o R já é mais porta, aquela coisa mais. Só que o mineiro tem a característica dele de nunca falar, nunca terminar uma frase, né? Então, sempre que ele fala, ele já dá uma encolhidinha na frase. Ai, ai. Bom, eu queria começar com uma perguntinha meio básica, assim. Acho que você sempre escuta, assim. Como é que você começou na sua carreira de ator e dublador? Não, mas é uma pergunta básica, mas a gente responde, não tem problema. Como eu comecei minha carreira? Então, a minha carreira como dublador, ela começou, na verdade, em 2014. Eu, como eu te falei, né, eu vim de Minas Gerais para São Paulo Uhum. e, e aqui em São Paulo, na época, acho que foi em 2013 ou foi em 2014. Eu não lembro exatamente um ano, mas eu acredito que tenha sido em 2014. Eu Uhum. tive a oportunidade de apresentar um evento de anime, apresentar assim, fazer parte do elenco do pessoal que estava apresentando ali, do casting, do anime Sanka, que é da cidade de São Carlos. Eu tenho um amigo, o nome dele é Alessandro Donald, ele é ator, é dublador também, e ele me convidou na época para poder apresentar esse esse evento de anime com ele. E ele entrevistar nada mais, nada menos do que Nelson Machado e Cecília Leme, duas lendas da dublagem. E foi a ocasião perfeita. Eu já tinha um DRT de ator, e estava doido para ingressar no mercado de dublagem. Foi a oportunidade de eu falar com eles e nos bastidores ali eu comentar, olha, eu sou ator também, sou apaixonado por dublagem e tenho aqui um material, será que, né, vocês puderem me ajudar, me dar umas dicas, né, alguma coisa assim. E os dois foram muito, muito simpáticos, muito solícitos. O Nelson Machado me convidou para assistir uma direção na Centauro, na época, e a Cecília Lemes, ela pegou um material, um vídeo que eu tinha feito em casa e mostrou para alguns diretores, e
e foi através dessa ajuda que eu fui, né, chamado para fazer alguns testes, alguns registros de voz. Mas a minha primeira escala, de fato, foi no Estúdio Gàbia, foi no dia 29 de julho de 2014, e eu estive lá um dia antes. Eu conheci o Alex Minei, que é um grande dublador também, e na época ele coordenava ali a casa, o estúdio, e foi engraçado. Ele olhou para mim e falou: Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o seu telefone aqui, e se aparecer uma oportunidade eu te chamo. Eu falei: beleza. Na época, o Estúdio Gàbia, ele estava gravando muita novela, principalmente novelas latinas e tudo mais. E na noite seguinte em que eu estive lá, no mesmo dia, mas à noite, ele me ligou e falou: Olha, tem uma oportunidade aqui, apareceu um personagem novo numa novela, ele só vai falar algumas coisinhas. Se você tiver disponibilidade amanhã, você vem. Aí eu vou ver se você está preparado. Ele ainda brincou assim, né? Vou ver se você está preparado. Se você não tiver, se você estiver preparado, eu já vou te pagar. Se você não estiver preparado, vai ficar como registro de voz. Tudo bem? Eu falei: não, tudo bem. E aí no outro dia eu fui nervoso, né? Bem nervoso, afinal de contas. Por mais que eu tivesse ali, já tivesse uma noção de como funcionasse um estúdio, você fazer uma escala de dublagem pela primeira vez é bem complicado. Você fica muito tenso. Só que a escala até nem foi com o próprio Minei. Como ele era o coordenador do estúdio naquela época, ele apareceu um problema para ele resolver, ele passou a escala para um outro diretor, e aí eu fiz a escala com outro diretor e deu certo, né? Mesmo eu estando muito nervoso, deu certo. Eu fiz um personagem com mais anéis na ocasião, foi um mordomo chamado Cristiano. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer disso. E esse mordomo, ele volta e meia contracenava com um dos protagonistas. Então, ele tinha ali uma participação legal até. E ficou, né? No final, ele assistiu o que eu tinha feito e falou: gostei, mas precisa melhorar, mas eu gostei. E aí, a partir dali, eu passei pelo menos uns 6 meses só dublando no Estúdio Gàbia. 6 não, estou exagerando, uns 3 meses só dublando no Estúdio Gàbia. Enquanto isso, né, com essa ajuda da Cecília, outras oportunidades foram aparecendo. Aí logo eu fui trabalhar na Tempo Filmes, fui trabalhar na CBS, fui trabalhar na TV Group, onde eu fiz um teste para aquela série que na época, nossa, era um sucesso, Revenge. Eu fiz um teste na época, logicamente não passei, com a Alessandra Araújo, e aí a minha história foi desenrolando. Caramba, muito interessante. Obrigado. É. E pode me cortar, tá? Se deixar, eu vou falando bastante, então... mas pode me Não, não tem interromper, fica à problema. vontade. Não tem problema. Uma perguntinha. Se você teve alguma inspiração para poder ser ator e dublador, se você, tipo, acompanhava, tipo, séries, filmes, daí, tipo, se você teve vontade de ser dublador. João, essa pergunta é muito interessante. Eu tive sim. Eu tenho 41 anos, então eu praticamente vivi a minha infância na época em que a TV aberta, ela passava, a TV aberta, no caso Globo, SBT, Bandeirantes, o pessoal passava, né, eles passavam muitos filmes, assim, Sessão da Tarde, Tela Quente. Era tão simples você ter acesso a filmes como nós temos hoje, né? Hoje você simplesmente assina aí uma plataforma de streaming, um Netflix da vida, e você pode escolher o filme que você quer na hora que você quer. Na minha época, né, tudo bem, havia a locadora de vídeos, né, mas era complicado, dependia de alguns pontos, dependia de você ter um videocassete, que era caro, dependia de você... eu morava numa cidade muito pequena, como eu falei, Conceição dos Ouros, então ali dependia se o filme já tinha chegado, se ele estava disponível. Então eu assistia muito a TV aberta com meu pai, principalmente, e eu sempre fui fã de filmes, sempre fui fã de filmes. E, assim, mesmo não podendo, em teoria, assistir alguns filmes mais violentos, eu assistia muitos filmes do Rambo, do Rocky, do Van Damme. Então eu sempre fui muito fã desse tipo de filmes de ação. Tanto que, às vezes, as pessoas até, quando eu falo, né, disso, você assistia
Os Goonies, você assistia História Sem Fim e tal. Não, eu cheguei a assistir, mas eu gostava mais dos filmes do Braddock, do Rambo, do Schwarzenegger, enfim, eu já era, já era mais dessa linha, filme de luta. Então, esse tipo de conteúdo que eu consumia me inspirou a vontade de ser ator. Isso me motivava a, a fazer teatro na escola. Eu fiz muito teatro na escola. Todas as apresentações que tinham naquela época, eu fazia. Eu era, não vou dizer o ator principal da escola, não, seria presunção demais da minha parte, mas todas as peças, tanto números musicais quanto as pecinhas da escola, eu sempre estava lá. Estou lendo aqui a mensagem do meu amigo Carlos Falati, grande diretor também, obrigado. Nossa, um dos filmes que eu mais gostei de dublar, eu dublei com o Falati, que foi Aí um sim, filme do Scott Adkins, e ele me dirigiu. Mas e cara. foi isso. Então eu tive essa inspiração, né, de tanto ver filmes, quis trabalhar, quis ser ator. Aí depois, com o tempo, né, a voz foi amadurecendo, foi ganhando uma característica, foi ficando uma voz característica, diferenciada. E aí o pessoal, você vai trabalhar com rádio? Ninguém falava em dublagem, né? Você vai trabalhar com rádio, você vai ser locutor, você vai ser assim? E eu, não exatamente. E aí, quando eu vi uma reportagem do Fantástico, mostrando os estúdios da Herbert Richards, eu vi o que era ser um dublador. E até então eu já achava a dublagem interessante, né? Eu gostava de ver, pô, essa voz que eu estou ouvindo aqui, eu já ouvi num outro filme. E aí juntou o Lé com o Cré, né? Como diz o ditado. Eu uni a fome com a vontade de comer. Eu falei, ótimo, um dublador ele é um ator, perfeito. Eu gosto muito de filmes. Vai ser um pouco complicado eu trabalhar em Hollywood. Então, por que não saber mais sobre dublagem? E a partir daí, quando informava a respeito de dublagem, foi pela profissão e digamos, né, a vida foi me mostrando os caminhos, com muito trabalho, com muito esforço, mas com muita inspiração também. E hoje eu estou aqui. Que bom, que bom. Quantos anos você está de carreira de ator e dublador? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Dia 29 de julho, eu fiz 9 anos de carreira. É impressionante como passa rápido. Eu comecei em 2014, né? Estamos em 2023, então, 9 anos. Ano que vem você já completa 10 anos. É bastante coisa. É, exatamente, o primeiro decanato. Eu tava até pensando, É, porque hum, eu tenho aqui, eu não vou dizer que eu tenho todos, mas eu tenho, acho que vamos colocar aí uns 90% de todos os recibinhos, né, de o que nós chamamos de filipetas de dublagem ao longo da minha carreira, porque assim, quando você terminava uma escala, o diretor ele te dá um recibo, né, para que você tenha ali o nome da produção, tem o nome do personagem e tal. Então eu tenho tudo isso registrado, tudo guardado. Eu vou procurar para ver se eu acho o meu primeiro, que aí nos 10 anos eu vou fazer uma foto e vou falar, 10 anos eu tinha. Enfim, ainda agradeço aí. Deixa eu só aproveitar, desculpa até a minha ousadia, mandar um abraço aí pro Calil, pro Felipe, o pessoal todo que está entrando, está me cumprimentando aí e eu não paro de falar. Um abraço para todos vocês, um beijo para todos vocês, obrigado pelo carinho, tá? que bom, que bom. Tipo, o que você acha sobre a fã dublagem ou imitação, assim, se pessoas, tipo, mandam para você no seu direct, assim, de alguma imitação de algum dos seus personagens? Olha, eu não vejo nenhum problema em fã dublagem. Assim, sinceramente não. Até porque digamos assim, né, o material que eu fiz para que a Cecília Lemes me ajudasse a divulgar foi uma fã dublagem, pode-se assim dizer, né? Eu não divulguei, não divulgava na época. Eu confesso que até eu era eu era leigo nessa questão de YouTube, de redes sociais, então eu fiz uma fã dublagem, eu aprendi a editar, aprendi, enfim, eu até tinha comprado o microfone na época e entreguei para ela e, digamos, esse material de fã dublagem me ajudou. É claro que a fã dublagem hoje, ela
tá num outro nível, né? O pessoal tem canais que bombam, né, com fã dublagem. O pessoal pega conteúdo que não foi dublado e às vezes até chama um dublador profissional para participar ali. Eu já fui chamado, inclusive, para fazer algumas coisas. Tanto que eu acho que eu nunca comentei isso numa live. Eu vou falar isso, comentar pela primeira vez. Eu fiz amizade com. Agora até peço desculpas a ele, porque o nome agora fugiu. Porque já faz um tempo que nós não conversamos. Ele me convidou para dublar um patch do Crash Bandicoot. O Crash, do PlayStation. Crush. 1, 2 e 3. E ele falou, vou fazer aqui uma edição especial, né? O game está emulado. Eu gostaria que você dublasse o Dr. Cortex. O Dr. Cortex, eu acho que é o Dr. Cortex. Ah, E sim, sim. eu dublei, cara. Eu fiz isso. Eu gravei esse áudio, mandei para ele, ele editou, ele lançou, né, gratuitamente, um patch em que o pessoal jogava o Crash dublado em português. E foi muito legal Caramba. participar disso. Foi muito, tanto que canais especializados em Crash divulgaram, sabe? E foi muito divertido dublar o Dr. Cortex, o Dr. Cortex, acho que é isso. É claro que a dublagem oficial do game, que veio depois, acho que com o Crash 4, se eu não me engano, É o Crush. foi com o pai do Rafael Rossato, O Ricardo. o Ricardo Isso. Rossato, né? Veio com ele, né? Então, assim, o que eu fiz foi uma brincadeira e eu acabei fazendo antes, né? Então, acho que isso não tem problema algum. Por isso que eu digo que a fã-dublagem, desde que ela não seja feita para, digamos assim, a fã-dublagem vai concorrer com a dublagem profissional para pegar um projeto. Desde que não seja isso, porque existem muitas regras, muitas leis relacionadas à dublagem em si, né, para você ter um estúdio, para você trabalhar como dublador e tal. Desde que isso não entre em conflito, eu vejo a fã-dublagem como uma coisa bacana, uma coisa legal de se fazer. Quem quer se tornar um dublador, a fã-dublagem ajuda, é um bom treino, né? Então, não tem nada contra, não. Caramba, Acho que não a gente sabia perguntou dessa. uma outra coisa também, né? Ou foi isso? Foi só da Não, acho que fã-dublagem? foi isso mesmo. Foi só isso. Não, é isso mesmo. E depois eu vou pesquisar então esse negócio do Crash 1, 2 e Uhum. 3. Que eu fiquei curioso agora. Eu vou. Depois que eu achar o link, eu te mando no direct. Fechou? Você dá uma olhada no YouTube. No YouTube você acha. Tá bom, então. Muito obrigado. Uma Imagina. perguntinha, tipo, mais pra pessoal, assim, Uhum. como é que é a sua, tipo, o que você costuma fazer no seu tempo livre, assim, depois de trabalhar? Olha, eu, eu confesso que eu sou uma pessoa bem caseira. Eu não sou muito aventureiro, não sou muito de ficar saindo, viajando, fazendo as coisas. Logicamente, eu gosto de viajar, mas uma coisa que eu gosto muito é de aproveitar o meu tempo jogando. Eu tenho um Play 5 aqui e Caramba, que chique, hein? sempre, eu sempre fui fã de games, né? Eu tive Atari, tive o Phantom System, eu só não tive Super Nintendo. Mas tive o Play 1, tive o Play 2, aí, né, com Play 4 e Play 5 também. Então, o tempo que eu tenho livre, eu gosto de jogar. Mas, ultimamente, eu confesso que eu tenho estudado bastante, por exemplo, eu tenho me aprofundado mais na questão das redes sociais. Eu tenho estudado, por exemplo, edição de vídeo. Eu tenho participado um pouco mais desse universo de fazer conteúdo. Eu tenho o objetivo de futuramente ter um canal no YouTube mais ativo, de dar mais atenção para o meu perfil do Instagram, divulgar mais os meus trabalhos. Então, eu estou estudando bastante isso, marketing digital. Eu acho que eu preciso acompanhar isso. Então, ou eu estou estudando, ou eu estou jogando. É lógico, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de sair para jantar com a minha esposa, eu gosto de visitar os meus pais em Minas Gerais. Então, assim, eu sou mais desse tipo. Vou visitar um amigo ou outro de vez em quando, mas eu trabalho bastante, eu estou sempre estudando, então não são muitos os momentos em que eu estou de folga. Até tem alguns amigos que até
puxam a minha orelha em relação a isso. Um abraço, Arthur Machado, você é um deles. Eles sempre falam, poxa, quando você vai vir aqui na minha casa? Então, é complicado eu encontrar o pessoal. Mas é isso. É, que bom, que bom. É uma perguntinha, tipo, só uma dúvida mesmo. Pode Como é que tirar. foi participar do canal Versão Dublada? Ah, a versão dublada, poxa, foi muito legal. O Igor é um cara muito bacana. Ele é um cara bem organizado. Aliás, eu preciso assim agradecer publicamente também ao Galileu Faria. O Galileu é um menino que ele é de Cachoeira de Minas, ele é ao lado que fica ao lado de Pouso Alegre. Ele ficou sabendo que eu era dublador e veio me procurar para se informar, pedir ajuda, e tal, porque ele queria. E eu vi que e ele é um menino muito talentoso, um menino muito educado, muito simpático, e ele com o tempo, né, nós criamos uma amizade, e ele conseguiu contato com o Igor, tanto que o Galileu ele foi lá para o Dublacom. E numa conversa em que eles tiveram, né, o Igor comentou da última temporada, tal, aí o Galileu, você tem que chamar o Cassiano, você tem que chamar o Cassiano. E eu acredito que o Igor até então não me conhecia. Digamos, ele fez a ponte, eu entrei em contato com o Igor foi muito simpático, muito solícito, a Juliana também, que trabalha com ele, foi muito bacana, e quando nós gravamos aqui, foi uma conversa muito divertida, muito legal, e eu confesso que eu me senti realizado, porque é, eu acredito que o canal Versão Dublada seja hoje o maior canal de dublagem da internet, eu acho, né, que fala sobre, do YouTube, pelo menos, o maior canal. O comentário nerd também eu sei que é grande, mas então foi muito legal participar ali. Você está no hall de dubladores, grandes dubladores que foram entrevistados, isso para mim é bacana. E eu gosto de falar da minha carreira, gosto de estar aqui conversando. O pessoal às vezes me manda, né, convites e tal, mas às vezes eu estou com a agenda toda já fechada, comprometida e infelizmente não consigo atender. Mas eu gosto disso. E conversão dublada não podia ser diferente. Caramba, que massa, hein? Muito, muito top mesmo. Sim, É, foi uma bem. dúvida, uma duvidazinha. Qual foi o trabalho que você teve mais dificuldade em fazer? Trabalho que eu tive mais dificuldade de fazer. Olha, é engraçado você dizer isso, perguntar isso, porque quando, quando, quando a gente começa em alguma coisa, tudo é tão difícil, né? Então eu lembro de trabalhos no começo da minha carreira que foram tão difíceis de fazer e que hoje eu teria mais facilidade, né? Então eu vou desconsiderar esses, porque eu estava aprendendo, né? Tudo bem, eu aprendo até hoje, mas essa dificuldade normal do começo eu vou desconsiderar. Eu vou citar dois trabalhos que eu fiz mais recentes que foram um pouco complexos de fazer. Três, na verdade. Um é bem conhecido dos fãs de anime, que foi o Santiviento, que eu dublei no Jojo, que é o Santana. Né? Acho que no anime é É, do Santana e Santana do Santos. no o Santana e ali ele era Santiviento. Por que foi complicado de fazê-lo? Porque eu dublei um personagem que ele estava aprendendo a falar e, e assim, você imagina, né? A métrica do japonês ele é muito diferente da métrica do português. Então, se eu, em português, começar aqui simular uma pessoa que está aprendendo a falar, eu vou gaguejar de um jeito não previsível, né? Mas um jeito que você vai entender, porque eu estou falando português. Agora, imagina você fazer isso em japonês. Então, eu tinha conversado com o Pedro, né, que me dirigiu na época, nesse trabalho, e eu não podia, e assim, eu desejei trabalhar uma voz muito próxima do original, é uma coisa que eu procuro sempre fazer, buscar trabalhar a minha voz próxima do original, e ele tinha aquela coisa. Então você imagina, e foi uma gravação remota, e a conexão naquela época não estava muito legal, então eu tive essa dificuldade de manter a voz, de pegar essa métrica do Santiviento, e ainda a conexão às vezes não ajudava, então foi um pouco complicado.
assim, ele não falou tanto até. Ele falou bastante, mas não falou tanto, assim, quanto outros personagens mais complexos. Mas foi um trabalho que que me marcou por isso, né? Esse eu coloco que seria o primeiro da lista, assim, que eu acredito que o pessoal mais conheça. Hum. Agora, um outro personagem que eu fiz já é de uma série, talvez o pessoal não tenha acompanhado tanto, uma série chamada The Stand, que é baseada numa obra do Stephen King. E eu dublei o John Cullen, que é um personagem de 43, 44 anos, e ele tem retardo mental. E assim, eu tive que fazer conforme o ator fez, logicamente. E ele, eu tinha que gravar o John Cullen de uma forma que eu demonstrasse uma sensibilidade, uma fragilidade, mas ao mesmo tempo a maturidade por ele ser um homem de 43 anos. Então, ele falava mais ou menos desse jeito. E eu tinha que trabalhar de uma forma que não ficasse caricato, porque uma pessoa, ele não era um ser caricato. Ele tinha, logicamente, o seu carisma, mas ele não era caricato, não era para ser uma figura engraçada. Então foi um bom desafio também. Eu coloco esses dois personagens como personagens assim mais complexos de fazer. Agora, o terceiro que eu falei, uma série que eu dublei recentemente, eu não sei se ainda está no catálogo. Aliás, eu nem sei se eu posso falar disso, né? Porque hoje em dia você não pode falar das coisas que não estão no catálogo. Eu vou só dar a letra do que é. É uma série australiana de comédia e, e eu dublei o protagonista dessa série. E o protagonista, ele falava muito, muito, muito rápido e gaguejava muito. Então, isso, digamos, então era muita fala, muita coisa, o cara gaguejava demais. Eu acredito que como ele era o roteirista da série, na hora de gravar, muitas vezes ele não seguia o que estava escrito. Ele improvisava muita coisa, ele falava muita coisa ali. E então por isso que ele gaguejava tanto, ele tropeçava tanto. Então era muita boca para preencher e o australiano, o inglês, né, que o australiano fala, ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco diferenciado. Às vezes você não entende, não dá para ir pelo áudio. E foi um trabalho um pouco cansativo, mas foi divertido de fazer, mas foi um pouco trabalhoso. Então, posso dizer que são essas três situações que eu considero aí trabalhos bem difíceis que eu fiz. Não sei Meu Deus. se eu fugi muito do contexto, mas Caramba, caramba. Eu queria comentar sobre alguns personagens que você fez. Começando com se você ficou bastante feliz em fazer o Aldebaran. Peraí, falei errado. Aldebaran de Touro do Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya. sim, o Aldebaran, impossível não ficar feliz com um personagem como Aldebaran, porque eu assisti Cavaleiros do Zodíaco desde o seu lançamento aqui no Brasil, desde a sua chegada aqui no Brasil. Então eu acompanhava o, o, os episódios de Cavaleiro na Rede Manchete, eram episódios semanais, se eu não me engano, e assistia junto com os meus irmãos, principalmente meu irmão mais novo. Então, assim, né, eu passei boa parte ali da minha infância, pré-adolescência, assistindo Cavaleiros e acompanhando aquela dublagem clássica, aqueles personagens e aquela história envolvente. Como eu te falei, eu venho do sul de Minas, então as minhas condições ali, né, a própria cidade em si, né, mas as minhas condições não me permitiam ter tanto acesso ao anime, história em quadrinhos e tal, então eu dependia muito da TV, né? E participar daquilo, né, e assistir aquilo foi fantástico na época. E depois de um tempo, né, você ter a oportunidade de. Ah, e detalhe, eu sempre fui fã do Aldebaran, porque eu sou de touro, meu signo é de touro, então eu até achava que ele Coincidência? era um pouco. Não entendi. Que coincidência. E coincidência, né? E assim, eu até achava que ele era um pouco injustiçado, meio subestimado ali, mas tudo bem. E aí, quando me veio, né, a oportunidade do teste, eu falei, meu Deus.
eu vou dar aqui, digamos, o sangue, aqui a vida para conseguir pegar esse teste. E, de fato, né, quando eu fui, fiz o teste e tudo mais, lá na do Brasil, eu saí de lá muito empolgado, saí muito, empolgado, acho que essa é a palavra certa. Né? Aquilo mexeu muito com as minhas emoções, porque eu acho, eu acho que todo fã de anime sempre sonha em poder dublar um golpe, né? E no teste eu dublei o grande. Foi uma cena em que havia o grande chifre. E foi demais, assim, poder, mesmo no teste, gritar ali, grande chifre, né? No caso. E assim, eu procurei fazer um trabalho, não fazer uma cópia do Ronaldo Artinic, porque o Ronaldo Artinic dublou com maestria o Aldebaran. Mas eu não queria ser uma cópia dele, né? Eu queria fazer com que o Aldebaran tivesse, não fugisse da essência do Aldebaran, mas eu queria que as pessoas não falem, Cassiano está copiando o Ronaldo. Não. Tem a dublagem do Ronaldo, que é a clássica, que é maravilhosa, e tem a dublagem do Cassiano, respeitando, logicamente, o Aldebaran. E foi o que eu fiz e deu certo. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade, sou grato a todos que vieram, me deram feedback, né? Gostaram do meu trabalho. E eu vou torcer para que ele apareça mais vezes, né? É que eu. Você soube da notícia que o Reinaldo Primo faleceu hoje? O Não Reinaldo sei se você Pimenta, né? conhece. Se não me É engano. o Reinaldo Pimenta. Não sei se você O ficou Reinaldo sabendo. Pimenta. Eu fiquei sabendo, sim, é um profissional, se não me engano, carioca. Peraí só um minutinho, fui mexendo no negócio aqui. É um profissional da Praça do Rio de Janeiro, um profissional carioca, então eu não o conhecia pessoalmente, mas eu conhecia os trabalhos dele. Né? Infelizmente, pelo que eu soube, ele estava doente e, e aí não tinha muito o que se fazer no caso dele. Uma perda, infelizmente. Eu lamento muito. Meus sentimentos a toda a família e a todos os fãs do Reinaldo. É. Eu Complicado vejo isso que que. tem um rapaz perguntando do que ele morreu. Eu, infelizmente, não tenho essa informação. Eu acredito que algum portal depois divulgue, de fato, qual foi a causa, porque a família às vezes prefere não revelar por uma questão de privacidade, né? Mas o que eu soube foi que ele estava doente. Então, foi a informação que chegou até mim. Então, não foi acidente, não foi nenhuma fatalidade, né? Foi porque ele estava doente. Então, mas meus sentimentos a todos os familiares. Mim também. A gente tá perdendo bastante dubladores, né, ultimamente, nesses Pois últimos é, anos. Maria da Penha, recentemente, que eu também não conheci, né? E agora o Reinaldo, a dublagem. E você sabe que você comentou uma coisa muito curiosa. Eu vi muitos colegas assim indo embora na dublagem. Eu estou, digamos assim, só há 7 anos, só há 9 anos, né? Então, mas nesse tempo eu vi quantas pessoas eu conheci, conversei e desencarnaram, né? E morreram. Hamilton Ricardo, querido, não posso deixar de falar dele, Caio César, que era um amigo É muito certo. próximo, uh, o, o Tomazini, Parisi, Elisa Vilon, sabe, Emerson Camargo, sabe, pessoas assim que eu conheci, eu conversava, tal, impressionante, eu conversava, depois de um tempo, fulano morreu. Eu acho que o primeiro profissional que, que faleceu, e eu estava começando a minha carreira, foi o Akira, rapaz jovem, né? Inclusive, acho que ele deu voz ao filho do Shiryu no Cavaleiros do Zodíaco Ômega, se eu não me engano. Eu, eu comecei a dublar e depois de um tempo esse rapaz ele acabou falecendo, né? E foi muito triste. E de lá para cá, né, que eu falo, desde a morte dele até hoje, quantos profissionais de dublagem assim faleceram, né? Alguns por doença, outros por idade.
É um meio menor, né, mais fechado, mas é impressionante. As pessoas morrem aí é sempre aquela tristeza. Então, É complicado. É, queria comentar de outro personagemzinho, que que é uma franquia de brinquedos bem famosos, que é a franquia Lego. Você dublou o Loki hum, no Lego Marvel Vingadores. Você já teve o Lego? Só por curiosidade. não, quem teve Lego foi o meu irmão. Eu, Hum. eu tive Playmobil. Eu tive um bonequinho da Playmobil. E se eu não me engano, aí eu já não sei se é na mesma empresa, se inspirou o Lego ou não. Eu imagino que não sei qual a ligação dessas empresas. Mas, mas eu não tive Lego, meu irmão teve. Mas sim, eu tive a oportunidade de dar voz ao Loki em dois jogos. O O Vingadores e depois o Vingador e Marvel o Super Marvel. Hero 3. Isso, isso. É. E, nossa, Sim. foi assim, comentando, foi muito legal. Dublar o Loki, assim, foi meu primeiro contato, assim, com esse universo da Marvel, então foi uma tremenda de uma responsabilidade. Falando em Marvel, eu acho que você dublou outro personagem da Marvel, que é o. Pera, como é que é o nome? Eu. Acho que é no What If que você tinha dublado. Ah, o Corvus Glade. Sim, O que você achou dessa ideia do What If? eu achei essa De, ideia pô, sensacional. Sensacional. Eu gostei muito do Arif, eu assisti todos os episódios, gostei bastante. Eu não entendo, não sei muito de quadrinhos, mas eu sei que acho que já tinha, né, uma saga nos quadrinhos do Arif, se eu não me engano, e eles, né, fizeram uma adaptação para esse universo atual da Marvel. E na ocasião, o que aconteceu, né? Eu fui chamado para fazer o Corvus. Eu até assustei, porque quem dublou ele no filme foi o Cassius Romero, né? E aí, enfim, houve uma razão para que ele não fizesse. Me chamaram, eu falei, tudo bem, já que, digamos, o profissional, ele no caso, não vai gravar, alguém vai ter que gravar se eu estou sendo chamado, né? Vou com certeza. E na ocasião, só que a participação dele foi pequena. E aí eu também dublei ah, acho que era meu junto Deus, o nome do com o mago. Doutor Estranho, né? Isso. É, Ah, pior que eu bom, não lembro do não nome. vou lembrar o nome do mago agora. Eu não vou lembrar que é um nome diferente. Então, é, eu tenho medo de falar o nome errado aqui. Mas aí eu fiz essas duas participações. Engraçado, né? Personagens tão distintos, né? O mago com aquela calma, falando, né? Junto com aquela sabedoria. E o Corvus Glaive com aquele peso todo, né? Aquela coisa. Eu gostei, logicamente, de fazer os dois, né? Aliás, eu tenho. Eu não, se tem uma coisa que eu não posso reclamar, é que eu já fiz muito personagem na Marvel. Por exemplo, eu nem sei até se você ia comentar sobre isso, peço desculpas, mas tem uma série do Homem de Ferro que foi muito famosa nos anos 90, um desenho, né, dos anos 90, e alguns episódios, na ocasião, não tinham sido dublados. Originalmente, essa série ela foi dublada na Alamo. E aí a Disney, né, com o intuito de colocar no Disney Plus, ela achou alguns, digamos, eles encontraram lá alguns episódios que até então não tinham sido dublados e precisavam, né, no pacote, ser dublados, esses episódios. Só que assim, né, o elenco que tinha dublado na década de 90, né, alguns já tinham falecido, outros já estavam muito, né, a voz já mais envelhecida para o personagem. Então aí o diretor, na ocasião, é, o, o Fábio, meu Deus, esqueci o sobrenome dele. Ou, daqui a pouco eu lembro. Eu para nome eu sou uma tristeza. Para rosto, eu lembro o rosto de todo mundo, mas para nome é complicado. O Fábio Azevedo, né? É, Fábio Ele que Azevedo. não, ele que não me ouça, que eu esqueci o sobrenome dele. Mas o Fábio Azevedo teve que montar um novo elenco, né? E aí eu dublei o War Machine, o Máquina de Combate. Então aí foi outro personagem que eu dublei, acho que uns 8 episódios. Uns 8 episódios ali. Foi muito Aham. legal. Foi muito bom ter feito. Então fica aí mais
mais um acréscimo aí pra você. Que bom, que bom. Um personagem que eu não sei se você, tipo, se você desgastou muito a sua voz, que é o Warwick de League of Legends. Ah, Warwick. Olha, desgastar, ainda bem que não desgastou, mas cansou bastante. Foram 6 horas de gravação. E porque foi muita coisa, né? Um rework, então todas as falas e mais falas novas. Mas assim, foi uma gravação muito responsável, eu digo da parte da direção, porque nós gravávamos um período, eles me davam um intervalinho para descansar, né, me recuperar ali, voltávamos, gravávamos de novo e assim por diante. Eles sempre perguntavam: você tá legal, você tá bem, pode ir, pode ir, pode ir. E foi, né? No final do dia, eu ainda, depois que eu gravei e tudo mais, no final do dia, eu tive uma escala em outro estúdio. E eu cheguei lá, né, com a voz toda já adulterada, a voz estava cansada. E, e foi engraçado porque o personagem que eu tinha que fazer, ele era um cara um pouco mais jovem na ocasião, e aí eu estava com a voz mais afetada. E o diretor até falou: pô, mas você com esse vozeirão aí, com esse rapaz aí, não vai dar certo. Tenta deixar ele um pouco mais leve, né? E foi divertido. Mas ainda consegui. Eu só teve um episódio na dublagem que me deixou sem voz. Só um. E não foi o Warwick. Foi um outro game que eu dublei. Cara. Ah, lembrei de um personagem aqui que é tipo um dos animes que eu acho que é mais famoso ultimamente. E até teve live action, que é o One Piece, que você dublou o Koshiro. Não lembro se Sim, o você dublou o Koshiro. anime. Sim, o Koshiro foi, acho que o maior personagem que eu dublei no anime. O Glauco Max, né, que é o principal, acho O que eu Zoro. não vou dizer que é o Zoro, né, ele é o diretor do anime, o diretor de dublagem do anime, entende de One Piece como ninguém. Ele, até antes do Koshiro, ele havia me colocado, né, em algumas pontas, alguns personagens e tal. E quando eu fui fazer o Koshiro, agora você vai fazer um cara importante para a história, ele me explicou e eu fiz. Só que o Koshiro ele não aparece, né, depois. Então eu cheguei a fazer em outros blocos outros personagens, né? Eu faço parte ali dele do elenco que está sempre ali voltando para dar um apoio, né? Mas o Koshiro foi muito legal de fazer e que bom que ele esteve no live action, porque foi muito legal, mesmo que rápido ali, voltar a dar voz a ele, ao Koshiro. Foi E muito bom. que bom que todos os dubladores se mantiveram no live action. Isso foi muito bom. Só a Sim, isso é exceção muito de bom. Isso é alguns muito bom. dubladores. Tipo do Gold Roger, que era o. Acho que era José, alguma coisa. José Leonardo, que dublava ele. Que acabou Hum. falecendo, tudo. Que Ah, é, o Leonardo José. é Leonardo isso. José. Leonardo José. Daí só Grande ele que Leonardo trocou. José. Só ele que trocou e o Luffy também, com aquela campanha do dublador. Sim, sim. Foram essas alterações que ocorreram. Mas de resto, todos os dubladores que foi muito bom. Acho que Eu acredito que o anime, no caso, o peso da dublagem é muito grande. Aqui no Brasil, o pessoal, quando a dublagem é bem feita, o pessoal faz questão da dublagem, né? É, Leonardo José. Eu acho que eu tô confundindo o é, nome. Que tem dois. o Galileu, que até eu falei dele um pouco mais Obrigado, cedo, ele Galileu. tá aí, Muito obrigado. Eu confundi o é o nome. Leonardo José. Isso, Leonardo José. isso. Tá bom. Queria comentar de um último personagemzinho aqui, mas tipo, eu acho que não posso deixar de fora, que é o Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Agora que eu vou seguir aprendendo. Ghost of Você já Tsushima jogou? é meio complicadinho de Você tem falar, o eu jogo? entendo isso. Tenho, eu tenho 2 jogos, na verdade. Eu lembro que quando o jogo lançou, eu ganhei da Sony uma edição, né? A edição de luxo do box do jogo para Play 4. E depois, quando saiu a versão para o diretor, a versão do diretor, né? Com a DLC, eles me mandaram. E aí eu já estava com o Play 5, eles me mandaram também. Então eu tenho os dois aqui. Ixi, Logicamente, não.
Não vendo, não entrego, né? Afinal de contas, é uma relíquia aqui para mim. Não. Mas é legal, eu tenho sim, joguei, platinei, explorei o que eu pude, enfim, só a DLC que eu confesso que ainda não joguei. Né? Se me perguntar da DLC, eu não quero mentir aqui. Mas o jogo mesmo em si é maravilhoso, é uma experiência incrível. Bom, mas foi divertido de dublar o Ghost? O Jin Sakai, na verdade, confundi. Sim, sim, o Jin Sakai é o personagem da minha vida, pelo menos até agora. Acredito que acho difícil que outro apareça, né? Mas eu não posso, né, subestimar a vida. Mas o Jin Sakai, por que que ele é o personagem da minha vida? Digamos assim, é um personagem, assim, eu sou muito fã de game, como eu te falei. Um jogo grande, né, Triple A, que é um jogo de alto orçamento, um jogo que foi o mais vendido do Japão, um jogo que começou do zero, um personagem que começou do zero ali. Eu poder participar desse projeto, isso para mim foi demais. Lógico, não desmereço o Warwick, não desmereço o Aldebaran, não desmereço os outros personagens, mas o Jim tem essa questão de eu, digamos, eu acompanhei, entre aspas, o nascimento dele. Né? Eu tô com ele desde o começo, digamos assim. E assim, o próprio personagem em si me cativa bastante. O Jim é um cara muito justo e ele viu ao longo da vida ao longo do jogo, melhor dizendo, que que ele, as escolhas que ele fazia batiam de frente com tudo aquilo que ele acreditava que era certo, era, digamos assim, era certo e ponto final. Né? Tudo bem, estamos falando aí da época dos samurais, estamos falando aí do código deles, né? Do quanto isso é sagrado, enfim. Mas o Jim ele teve que bater de frente com isso para lutar pelo que ele acreditava. E é muito difícil você ir contra muitas vezes algo que está tão enraizado para você defender aquilo que você realmente acredita e sabe que está certo. E o Jim, ao mesmo tempo em que ele era guerreiro, ele era bravo, ele gritava. Por outro lado, é um ser humano com uma sensibilidade, né, com as pessoas ali, com os moradores, com os animais. Então, foi muito legal, foi muito legal. E eu tenho, assim, todo o feedback que chega até mim a respeito do jogo são feedbacks assim que me emocionam bastante, né, que me deixam muito contente. É, eu estive no Poa Geek nesse domingo e aí o técnico de som, o coordenador da equipe de som, veio falar comigo e ele comentou: olha, eu sou muito chato com game e tal, e eu fui jogar o Ghost of Tsushima, eu comecei a jogar na versão japonesa, hum, aí joguei um pouco, não gostei tanto, comecei com a versão em português e falei, cara, a melhor versão é a em português, foi a que você fez, aí o cara me deu os parabéns e tal. Poxa, ouvir isso é maravilhoso, sabe? Porque eu me dediquei muito realmente nesse personagem, para esse personagem. Eu, desde o começo, desde a primeira escala, que foram ali 4 horas de reações e reações e reações, e agora tem o filme, né? O filme está sendo produzido e eu fico na Oxe, vai ter o filme? Não esperança sabia dessa. que vai ter o filme. O filme está sendo produzido, mesmo o diretor do John Wick 4. Assim, é lógico, ainda tá no começo, tal. Ele não falou de elenco nem nada, mas eu imagino que esteja sendo roteirizado. Não sei, né, com essa greve agora, um pouco complicado, mas a greve acabou, mas a gente sabe que o atraso prejudica todo mundo. Mas sim, o filme já está confirmado. Então eu fico na esperança de poder dublar o filme o Tomara, Ghost, tomara, o Jin Sakai no filme também, né? Fico nessa esperança. tomara, tomara. Bom, eu queria perguntar se eu posso tirar uma fotinha com o senhor. Claro, mas pode me chamar de você. Não Pode precisa me ser chamar de senhor, não. você, então. Desculpa. Claro, não, imagina.
foi o que eu te falei, eu não estou te vendo. Você me dá um toque, que aí. Fechou, então. Peraí, mais uma, mais uma. Aí, foi muito, muito obrigado mesmo. Muitíssimo obrigado. Imagina, imagina, João. Imagina, É, prazer. Você tem mais alguma bom, eu queria te... pergunta? Não, só essas mesmo. Eu queria te agradecer de coração mesmo por ter aceitado o convite. Foi uma grande honra ter conversado com você. Você é uma pessoa muito simpática, muito querida. Queria te agradecer Pô, muito tanto obrigado. pela sua simpatia como pessoa e como dublador. E também queria te agradecer também por você fazer altos trabalhos, trabalhos marcantes e que simplesmente ficaram sensacionais. E te, te agradeço muito e também sucesso para você continuar como ator e dublador. João Vitor, obrigado, cara. Obrigado. Eu agradeço pelo convite. Agradeço. Eu vi na sua página quantos dubladores fantásticos você já chamou, já entrevistou. E poder estar aqui hoje, né, falando com você, é uma alegria, é uma honra. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Você sempre foi É, muito simpático, muito educado desde o primeiro contato, e isso aí conta bastante. Então, muito obrigado mesmo. E quero aproveitar e agradecer também. É o Galileu aí, meu amigo, todas as pessoas. Eu vi que o Alexandre também entrou, eles sempre acompanham os meus trabalhos. Todo mundo que entrou, que me deixou um abraço, muito obrigado, né? Peço até desculpas às vezes por não ter respondido a todo mundo, mas eu agradeço bastante aí o carinho, né? Obrigado que bom, mesmo. que bom. Obrigado pelo Queria convite. perguntar se você autoriza eu compartilhar nossa live no meu canal no YouTube. Claro, autorizadíssimo. Pode compartilhar. Fecha então. Muito, muito obrigado mesmo. Te agradeço de coração mesmo. Tenha uma boa noite. Bom, Você. Agora, obrigado. agora Para você também, sucesso e que você possa aí também ter sucesso aqui na tua. Você já tem sucesso aqui na sua página, no seu é. canal, mas também desejo que você consiga aí trazer outros profissionais, outros colegas, porque é sempre bom a gente falar de dublagem. Que bom, que bom. Assim, eu fico muito honrado. Muito, muito Obrigado, obrigado ok. mesmo. Te agradeço de coração por essa live sensacional, maravilhosa. Te agradeço também como pessoa também. Te agradeço muito, muito mesmo Obrigado, por essa obrigado. oportunidade. Valeu, meu querido. Eu que agradeço. Sucesso para você. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Durma com Boa Deus. noite. Tudo certinho Amém. pra Você você. também. Te cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.